Amado Deus, amado Pai, estou aqui mais uma vez, meu Pai, na Tua presença para te agradecer. E hoje eu quero falar em especial para as pessoas que estão sendo maltratadas, perseguidas por um sistema comum de falar. O sistema é bruto. Uma coisa é você, o professor, tentar colocar na cabecinha do aluno um determinado assunto, um aprendizado, e ele sempre, ou ela, deixar de lado. Depois eu aprendo. Depois eu vou ler. Gente, eu venho de uma família humilde. Venho de uma família que nós enfrentamos muitas dificuldades. Está aqui a você que está me acompanhando agora e que vai receber o nosso link para acompanhar ao vivo. Peço à minha equipe que coloque o título junto. Estão enviando, as pessoas estão reclamando que estão recebendo no WhatsApp apenas o link. Eu sempre tenho dito aos meus companheiros, quando não souber, pergunta ao outro como é que vai o título e o link. Porque às vezes um link, ele não dizendo nada, não vale de nada. A pessoa recebe e é importante que o título de um podcast, de uma transmissão, ele vá completo. Está compreendendo? Então, eu peço à minha produção que envie agora, para aqueles que não estão ainda acompanhando ao vivo, porque eu estou no YouTube e no Facebook. Estamos no YouTube do Fernando Valões. Rian. Não é no TV Cidade hoje não, né? Muito bem. E no Facebook e no TV Cidade? Muito bem. É apenas para orientação. E a gente tem enviado os links. Quando o link chega para uma pessoa que não conhece, ele é mesmo que uma garrancheira. Tem que ir o título do link. Se tiver dúvida, pergunta ao outro. O Alain pergunta ao Rian, o Rian pergunta ao Alain, como mandar junto o título. O link tem que ser enviado. Isso é um aprendizado também. Mas o feminicídio está muito alto no Brasil. Em Alagoas, todos os dias tem uma mulher sendo espancada, esfaqueada, morta no meu estado. As nossas mulheres, irmãs mulheres, são 51% do Brasil. Nenhuma mulher é propriedade de homem. Se não está dando certo, beijinho, tchau, tchau. A propriedade já se foi. Gente, se você tivesse num país que tivesse 8 homens para uma mulher ou 2 mulheres, o homem poderia, pensar em fazer uma besteira, essas besteiras que está fazendo, porque não restaria muitas mulheres. Mas não. Tem
mulher de sobra para todos os gostos, tem homem de sobra para todos os gostos. Magro, alto, branco, preto, amarelo, cafuso, índio, rico, pobre, médio, empregado, desempregado. Quem vai fazer a opção é cada um. Tem mulheres que se separam e pegam o primeiro que encontra, até por vingança contra o ex, para mostrar que também pode fazer a diferença tanto quanto ele fez, porque às vezes a mulher se separa porque o homem está namorador demais, aí ela vai fazer o mesmo. Aí ele, com a ignorância, vem com aquela, você não vai ser de outro ou de outro, só vai ser minha. Bom, eu sei que nós temos quase 2 mulheres para cada homem no Brasil. Quase 2. Eu me recordo que tem um pouquinho de ano, há 40 anos, mais ou menos isso, né? Eu, juntamente com professores da Universidade Federal de Alagoas, do curso de jornalismo, eu trabalhava na Fundação Teatro Deodoro e fui com esses 2 professores, fomos fazer um documentário para a TV Mulher, que era apresentado pela Globo, com Marta Suplicy. Todos se lembram de Marta Suplicy, que foi prefeita de São Paulo, senadora da República, deputada federal pelo PT. E quando nós chegamos na cidade de Matriz de Camaragibe, a terra do Cícero Cavalcante, da deputada Flávia Cavalcante, chegamos no momento em que a população feminina vivia um momento estranho. Era a cidade brasileira com o maior número de mulheres do Brasil. Era como hoje? Não. Era com um número menor de mulheres. Era 7 homens para 3 mulheres. Um homem para 3. Você está compreendendo? A cada um grupo de 10 homens para 3 mulheres. Então eles humilhavam as mulheres, faziam, tem um jornalzinho, isso em 1982, que eles pregavam nos postes, criticando as meninas após o baile. Ele fazia questão de ficar cada um rapaz com 3, 4 mulheres numa festa. Não tinha homem na cidade, em Matriz de Camaragibe naquela época. E eu vi a humilhação, nós já comentamos isso, foi uma matéria nacional de grande repercussão. E as mulheres, passados 40 anos, elas cresceram, dobraram no Brasil, são quase 52% de mulheres na nossa população, mas continuam sendo perseguidas, humilhadas. Eu quero colocar esse relato que está na Bíblia, aqui em Juízes, no capítulo 9, a história de um rei sanguinário, usurpador, e que Deus usou uma simples mulher do povo, ele exaltou, vivia humilhada, vendo seus pais, seus irmãos sendo mortos.
Mas as pessoas esquecem que nós somos dirigidos, comandados por um rei, o Rei dos Reis, e do seu trono no alto celestial, ele vê todas as coisas. Ele vê até os humildes sendo mortos, as mulheres, as crianças, os idosos, pessoas escravizadas nas propriedades, pessoas que alguém dá um emprego e quer a vida inteira, massacrar. Eu sempre tenho colocado, por onde eu passo, a Rádio Cidade formou cerca de 70 pessoas, passaram pelos nossos microfones, não esses modernos, os mais antigos. Tem pessoas trabalhando em porta de lojas, tem pessoas trabalhando dentro do supermercado, tem pessoas trabalhando em emissoras de rádio. Nós tiramos tirador de leite, de curral, para se tornar radialistas profissionais. E cada um tem que seguir. Eu não fico triste quando eu tenho uma pessoa, um funcionário que trabalha, que arruma um emprego bom, melhor, mesmo até fora da área. Que bom, né? Que alguma coisa serviu por parte de nós para a formação daquela pessoa. Agora, uma região de Israel, as mulheres, o seu povo, estavam sendo de forma humilhante, perdendo suas vidas por um rei violento, bandido. Tem diferença de um falso rei para um chefe de milícia. Tem diferença um falso rei para um chefe de uma boca de fumo, ou um chefe que comanda um morro, uma banda de um bairro, na periferia de uma cidade. Eu estou falando de um livro atualizado, e que ele conta o ontem como se fosse o agora, que é a Bíblia Sagrada. O que vou passar agora, tenho certeza que você já ouviu ou está sabendo agora que está acontecendo. Uma história, um fato real que aconteceu há mais de 3.000 anos. Mais de 3.000 ou 4.000 anos. Mas é como se tivesse acontecido há uma hora atrás. Por isso que Deus fez questão de deixar a Bíblia, através do Espírito Santo, mandar homens, mulheres, profetas, profetisas, deixar escritos. Tudo isso aqui é real, encontrado, escritos. E aquilo que a gente escreve, que a gente faz agora, que a gente fala, é permissão de Deus. E há 4.000 anos, todos conhecem o Gideão, um homem simples, que Deus tirou ele do meio daquela família humilde para defender o seu povo das mãos dos midianitas. Gente, Gideão fez a parte dele. Ele era um juiz, não era rei. Era comandante do seu povo, defensor
dos perseguidores. Porque quando Deus olha para uma cidade, Deus olha para o seu povo, Deus olha para os seus governantes, nada acontece de errado com aquela geração. Quando você vê uma cidade indo aos buracos, indo para trás, o povo enfrentando cada vez mais dificuldades, pode ficar certo disso, que há um livre-arbítrio por parte de dirigentes, de prefeitos, de prefeitas, de governantes, que estão fazendo o que querem sem a presença de Deus. Está compreendendo? Eu espero que Deus me dê sabedoria hoje para falar aquilo que Ele me ensinou. Se eu estivesse enxergando, eu chegaria aqui hoje, em Juízes capítulo 9, iria ler, fazer esboço, mas eu peço a Deus que me dê sabedoria para que eu consiga me expressar e as pessoas entenderem. Gideão consegue libertar o povo, muitas mulheres, que era comum naquela época, teve muitos filhos, nada mais, nada menos do que 70 filhos. Foi maior do que eu no zero. Ele, né, eu tenho 7 bênçãos, ele teve 70. Muitas mulheres, claro, coitadinha da mulher que tivesse um filho só. Nunca. Na minha cidade aqui, Santana de Ipanema, tem uma senhora, já faleceu. Tinha uns programas de auditório no cinema, e no Dia das Mães, todo ano, Dia das Mães, ela ganhava um presente como a mamãe que mais tinha filhos. 23 filhos teve aquela santanense. Está tudo espalhado aí, tudo na maioria numa profissão só, sapateiros, estofadores, capoteiros, todos nessa área. Uma mulher simples, sem cultura, mas de um sorriso lindo. Eu ia conversar muito com ela, fiz reportagens com ela, foi. Ela não tinha vergonha de falar, de ir para programa de auditório, não. Mas seu Arthur Sapateiro era danado. Quando ela paria, já estava um encomendado para parir 9 meses depois. E assim ao longo dos anos, estão todos aí para contar histórias, os filhos e filhas. Mas Gideão deixou 70 filhos naquela região de Siquém. Filho com mulheres, não tinha casamento. Aquele é de uma prostituta, não. Todas as mulheres eram iguais. E Gideão morre. É um problema sério quando você tem uma família grande que o pai morre, que é o conselheiro, é o amigo, não é assim? Ou o vovô, a vovó. Corta-se um laço, né? Uma aliança que é feita com aquela família, vai embora, porque a família fica só. Por isso que é importante família. Tem pessoas que não levam a sério o caso de família. O SBT está tirando do ar, não sei se já tirou, o programa Casos de Família. 14 anos no ar no SBT. Mas o que a gente via eram muitas questões mundiça, no bom sentido, né? Era mundiça. Porque ia ali para dizer palavrão com a sogra, com o sogro, com o ex-marido, com o marido.
isso tudo no ar. Durou muito esse programa, Casos de Família. E que trouxe mau exemplo. Me desculpe, viu, Silvio Santos? Que pessoas assistiam aquilo e colocavam dentro de si, porque o conhecimento é como a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, o conhecimento vem pelo ouvir do professor, as agressões de pai, de mãe. Não é assim? Aí você pega aquilo. Eu confesso a vocês que Casos de Família não vai deixar saudade. Mas vamos aqui. Morre o líder, aquele homem que Deus usou ele para libertar o povo. Fica 70 filhos. No meio dos 70 filhos, tem um deles que era filho de uma mulher que não era daquelas que viviam juntas, sempre tinha, não, era mais separado. E o nome dele, Abimeleque. Esse Abimeleque diz, bom, Gideão, meu pai, não está vivo, quem vai ser o conselheiro aqui sou eu, mas eu não quero ser juiz, eu quero ser rei. Rei! Tem pessoas assim na família da gente, não tem? Que quando morre o pai, ou a mãe, ou a avó, o avô que comandava aquela família, diz logo, não, quem vai ser agora o manda-chuva vai ser eu. Não é assim? Desculpe aí que eu ainda estou com respingo de resfriado aí. A respiração ainda está sendo melhorada. E aí ele decide, pede que a mãe, sempre a mãe, tem aqueles que usam a mãe, cuidado, usa a mãe para ir buscar droga, usa a mãe para vender drogas, usa a mãe para botar no mau caminho. Tem. Ele manda que a mãe chegue lá no seu povo, nos filhos, nos 70 filhos de Gideão, e diga que bom que vocês tivessem um rei. E Abimeleque está querendo ser o representante da família e dessa região, comandar, porque isso aqui não pode ficar sem uma pessoa, sem um juiz, sem alguém. Então vamos nomear ele rei. E assim ela conversou com os 70 irmãos. Inocente. Quando disseram, está certo, tem o nosso apoio. E aí os irmãos espalharam. Quando deram esse poder a ele, foram lá dentro da igreja, e tinha um ídolo lá, né? Tinha um santo, que o povo levava ouro e prata. Estava lá, tinha muita prata lá. Pegaram as pratas daquele santo, né? Que era abominável, que Deus não gostava de jeito nenhum, nunca gostou de que homem, criaturas, nós somos criaturas, ele é o Criador. Ele não aceita que eu, Rian, que está aqui agora, faça uma imagem nossa, mande um artesão fazer bem bonita e pregue numa parede ou no altar. Deus não gosta, Deus não gosta. Toda a honra, toda a glória é só para Ele, para o Pai, Filho e Espírito Santo, e mais ninguém. Ah, mas esses milhares de santos que tem no mundo aí, tudo invenção dos papas e dos homens. Para Deus, são inimigos dele. O quê? Deus é inimigo do santo? Deus é amor. Todos nós somos santos, santificados, justificados, quando cremos unicamente em Jesus Cristo. Aí a santificação e a justificação vem de Deus. Eu, pecador, um papa pecador, nós não temos autoridade de
santificar ou justificar ninguém, arcebispo, bispo, não, pastor, diácono, presbítero, não. Todos aqueles que são dirigentes da palavra, está tudo ok aí, Rian? Todos que são dirigentes da palavra têm a obrigação de levar as pessoas aos pés da cruz de Jesus Cristo, mostrar que ele morreu na cruz por nós e seguir a caminhada. Deixar a pessoa dentro da sua fé, continuar servindo a Jesus Cristo, a Deus e ao Espírito Santo. Vocês estão compreendendo? Agora, eu conheci a palavra, recebo a palavra, conheço, e vou levar as pessoas para o caminho de criaturas, de pecadores, porque quando a gente morre, morre ainda no pecado. A gente morre, crê que nós temos a salvação em Jesus Cristo, mas diariamente nós pecamos. Levante as mãos ou atire a primeira pedra quem nunca pecou e não peca. E não venha mulheres, homens. Não, não tem. Na face da terra, nesse mundo cheio de pecado, a gente não consegue ser puro santo. Não é puro sangue, não. Puro santo. Porque temos sempre feito alguma coisa que estão fora do caminho de Deus. Então, Abimeleque recebeu dos homens de Siquém o equivalente a 8 quilos de prata. Ele pegou aquela prata, era muito dinheiro na época, que as pessoas tinham doado àquele santo, e que o que foi que ele fez com aquele dinheiro? Procurou na região homens violentos, sanguinários, que a gente chama hoje aqui de quê? De pistoleiros, não é? Para formar um exército da maldade. Tem pessoas que vivem a vida inteira na humildade, na simplicidade, mas quando consegue galgar um lugar ao sol, vive na lama, na chuva, mas no dia que ele consegue galgar uma vida mais saudável, ele procura se cercar de pessoas, alguns deles pessoas boas, mas a maioria de pessoas más, ruins, perigosos para defender, para andar ali com pistola .40. Naquela época eram espadas afiadas, não era? Bom, vamos lá. O importante para você que está me acompanhando agora. Com o dinheiro tirado de lá, do Baal, do santo Baal, ele contratou na região homens perversos. E esses homens perversos foram atrás dos 70 irmãos do Abimeleque. Trouxeram eles todos para um local, uma pedra alta, num ponto alto, no monte, e fizeram o quê? Começaram a matar, um por um, os 70 irmãos, degolando, arrancando a cabeça, esmagando. Não deixou um irmão dentro da própria família que a gente vê ontem. Um rapaz matou a mãe e a namorada. Outro mata o pai e a mãe. Mata os irmãos. 4.000 anos atrás, Abimeleque
matou os 70 irmãos. E ficou sozinho. E pediu para que o povo exaltasse como rei. Mas Deus deixa sempre um sinal. Você pode estar atraindo agora a sua mulher, a mulher pode estar atraindo o homem, você pode agora estar passando a mão no que não é seu dentro da empresa. De vez em quando você abre o cofre ou o caixa e tira algo, você tira o alimento. Aos olhos de Deus, tudo está sendo visto. E Ele vai colocar uma pessoa bem simples, um fato bem pequenininho, para revelar aquilo que você acha que está escuro e que ninguém está vendo. Não sei para quem é essa palavra. Eu não tenho roteiro. Sou PCD, pessoa com deficiência, cegueira total. Abençoado, crente remido no sangue de Jesus. Perdi a visão, já era evangelista. Era presbítero. A fé me aumentou mais ainda, porque os passos, se eu já tinha os passos de Deus na minha vida, hoje, quando eu ando na rua, viajo, Ele está segurando minhas mãos. E sem Ele eu não sou nada, sou ninguém. A falta de visão aumentou a minha fé, porque as conquistas, o que veio, foi maiores, grandes para a minha família e para mim. A gente vivia com o microfone aqui batendo, segurando no cabo, e dava problema aqui. E a gente ficava agoniado, não sabia o que fazer. Calor, o estúdio sem condições, está tudo aceso aqui. Era uma lâmpada. E trazia um monte de lâmpada para botar em cima, assim, para poder me clarear. Hoje tem luz demais. É a luz de Deus em nossa vida. Mas vamos lá. Deixa eu trazer aqui. Ele pega, mata os irmãos e manda que a população escolha ele como rei. Mas Deus tinha deixado um dos filhos, o mais novo, vivo. Foi chamado Jotão. E Jotão, sem microfone, um dia manda avisar o povo que ele vai falar. Ele tem algo para dizer. E ele diz: minha gente, vocês não podem apoiar esse homem como rei. O que ele está fazendo, ele vai pagar. Ele humilha, vai ser humilhado. Ele mata, vai morrer. Ei! E ele gritava lá do alto: moradores de Siquém, vocês estão dando valor a uma pessoa que destruiu seus irmãos, que matou todos os filhos de Gideão, que sempre protegeu vocês, e vocês ainda estão naquela de confiar nesse bandido, filho de uma escrava. Eu vou dizer a vocês aqui, eu acho que foi a primeira parábola, Rian. A primeira parábola que aconteceu na Bíblia foi essa, que Jesus falava em parábolas. Jesus, como sabia de tudo, ele lia tudo, né? Ele sabia dessa história, desse fato que aconteceu, desse depoimento, desse discurso de Jotão. E ele disse: povo de Siquém, aconteceu uma vez que as árvores decidiram escolher um rei.
E foram a Oliveira. Oliveira, nós queremos que você seja o nosso rei. A Oliveira disse: não, eu não quero. Muito obrigado. Eu fui criada para trazer óleo que as pessoas, né, se alimentam, são ungidas. Está ouvindo? É. E a Oliveira não quis. Não quis. E aí foram a parreira, a videira, foram lá na videira. Você vai ser o nosso rei. Ah, não quero. Eu fui criada para produzir vinhos, para trazer alegria para o povo, e eu não vou parar de fazer isso, não. Eu não quero ser rei. Já não queria mais a oliveira, porque queria continuar produzindo azeite para ungir e para servir como alimento. A parreira não quis também, porque queria continuar produzindo vinho. E assim foram a outras árvores, nenhuma quis. E aí foram ao espinheiro. Espinheiro, você quer ser nosso rei? Ele aceitou. Disse: agora tem uma condição, vocês têm que ficar debaixo de minha sombra. Tem que ficar, porque se desobedecer, eu pego fogo, queimo o cedro, o mogno, as árvores mais, as plantas com as melhores madeiras eu queimo. Não tem problema. É o que aconteceu. Vocês estão colocando um espinheiro que vai tocar fogo em vocês. E que para entrar debaixo da sombra tem que se abaixar. Quem conhece o espinheiro sabe que é uma árvore baixa. Para ficar debaixo dela você tem que entrar agachado para chegar lá. Aí, tudo bem. Tinha ido a figueira também. Tinha procurado, a Rian está perguntando, e a figueira? Foi também. Dona Figueira, seu Figueiro, até quer ser rei? Não. Eu prefiro continuar produzindo os figos que servem de bom alimento. Mas decidiram as árvores colocar o espinheiro. E Jotão disse: vocês fizeram a mesma coisa. Vocês estão trazendo para vocês o pior. É o que acontece em muitas cidades, muitos estados. Esse ano é ano de eleição. As pessoas têm que ter cuidado com quem está sendo escolhido. Pessoas que estão sendo cadastradas, que aparecem cadastros aí, para ganhar R$100, R$200 pelo voto, para colocar espinheiros. Pessoas que mais tarde você não vai botar a mão nele, que quando botar você vai se espinhar. São verdadeiros espinhos. Hoje, eles estão na maciez. E elas, mas logo após ganhar as costas, perna para quem te quero, longe do povo. E tu vai fazer o quê? Ah, vou comprar uma feirinha, vai dar para pagar uma contazinha de água ou luz. Esse dinheiro, tu sabe de onde vem o dinheiro? Do sofrimento, do sangue de pessoas que não têm remédio nos postos de saúde, que não têm escolas boas, que os hospitais não atendem direito. São dinheiros tirados.
É, que eram para estar servindo o povo, dinheiro manchados por sangue e sofrimento. Não leve para Deus dentro da sua casa. A maioria, para não dizer toda a sua totalidade, são dinheiros amaldiçoados, longe da justiça, correndo da justiça, porque é dinheiro roubado. É. E eu quero que um se levante aqui contra mim e processe, se tiver coragem, que eu provo. Eu provo. É. Está compreendendo? Mas não vai aparecer. Agora Deus está vendo aqueles que estão se tornando poderosos e depois joga espinho no caminho das pessoas. E aí Jotão disse aquilo e correu e se escondeu. Abimeleque, já rei, já no carro, começou a matar o povo, destruir cidades, matar todo mundo. Ele queria ficar com um grupo só de pessoas seletas ao lado dele. É o que acontece muito na política hoje. Pessoas querem ficar com apenas um grupinho pequeno do lado e o resto morra de fome, se exploda sem emprego, sem nada. O que está acontecendo em nossa região? Desemprego, fome, dor. Se vai para a saúde, sofre. Se vai para a educação, sofre. Se vai para a assistência social, sofre. Agricultura, mais ainda. Conhecimento, cultura e esporte, pior ainda. Que situação é essa? Só falta mudar o nome aqui na região para o rei Abimeleque. Bom, gente, voltando aqui à palavra de Deus, eu quero dizer que há 4.000 anos atrás é como se fosse hoje. Pessoas matam familiares para ficar no poder e tomar as heranças. E Abimeleque chama a sua trupe de bandidos e manda cada um cortar um galho e colocar no ombro um galho. E regimentou os seus soldados e foram até uma cidade. Lá tinha uma torre que protegia a cidade e as pessoas estavam lá dentro da torre. O que foi que ele fez? Hein? Ele mandou todos se encostarem com seus galhos na torre e mandou tocar fogo. E as pessoas foram incendiadas, queimadas. 1.000 mulheres, homens, crianças, idosos foram queimados vivos pelo Abimeleque. Torre de Siquém. Não se contentando com isso, ele foi a 16 quilômetros aonde tinha a torre de Tebes. E lá ele foi fazer a mesma coisa, incendiar e matar todo mundo. Foi que Deus, vendo o desespero daquela região sendo invadida e sabendo do que aconteceu com a torre lá em Siquém, uma mulher pegou uma pedra de moinho de mais ou menos desse tamanho aqui, 45 centímetros, o diâmetro dela. A pedra de moinho era usada para moer milho. As mulheres trabalhavam com ela. Não existia
esse negócio para quebrar, pegar o milho e tornar ele pó. Não. Então tinha muitos moinhos gigantes, pedras grandes, redondas, que eram movidas à água, né? Para moer coisas maiores. E tinha as pedrinhas de moinho pequenas para moer, para fazer farinha, fubá. E aquela mulher humilde, desesperada, vendo seus filhos, seus pais, perdendo a vida. Não teve outra saída. Conhecia Abimeleque e deixou ele chegar perto. Deixou ele vir. E quando ele chegou perto, ela pegou aquela pedra de moinho, meteu na sua cabeça, que partiu o crânio do rei. Ele viu que tinha sido jogado por uma mulher. O nome dela eu não sei, a Bíblia não relata o nome dela. Tinha um costume na Bíblia de não relatar o nome dessas mulheres. E aí, para encerrar aqui, foi o que aconteceu. Tem um gato aí no meu ouvido aí, lá no computador. Está passando aí, veja aí se entrou um garrancho aí no computador. Bom, e aí o que foi que aconteceu? O rei, vendo que estava morrendo. Vamos lá, Rian, muda aí, por favor. A gente pede, está ouvindo e não sabe o que é. Eu estou dizendo que tem um gato, vocês estão ouvindo aí? Ah, finalmente. É porque não estão prestando atenção. Parte da minha produção. Eu sou perfeccionista, eu gosto das coisas certas. Mas tem pessoas que gostam de viver sendo reclamadas, certo? Eu sou observador, sou um cego, mas quando eu tinha 17, 18 anos, quando eu entrei na televisão, eu estava aqui trabalhando. Se acontecesse rapidamente uma coisa, eu já corria para fazer. Aqui não, tem uma lerdeza. A geração de hoje, ela é nerd. Mas vamos lá. Quando aquela mulher atirou a pedra de moinho e o rei viu que não tinha hospital, não tinha ambulância do SAMU, não tinha para onde socorrer, geralmente os soldados, né? Os guerreiros pediam, ou eles mesmos se matavam. Que ia ficar sem uma perna, a barriga às vezes recebia uma flechada ou uma espadada, aí a barriga ficava, as vísceras de fora. Não tinha, sabia que não existia médico, não existia. O rei e muitos viram que tinha sido uma mulher que tinha jogado a pedra de moinho na sua cabeça. Ele disse, chamou o rapaz que trabalhava com ele, vem cá, pega a tua espada, vai, mete em mim aqui, me fura, me mata o resto, eu estou sem força. Vá, eu não quero sofrer essa humilhação, que amanhã digam que quem matou o rei Abimeleque foi uma mulher. E aquele soldado, aquele simples homem, cumprindo ordem, jogou a espada atravessou a espada no seu corpo. Eu sei que não é a hora até de estar tratando desse assunto, mas está na palavra aqui de Deus, para mostrar que uma mulher desprezada, humilhada, vendo o seu povo morrer, foi ela que teve atitude. Foi ela que teve atitude. Ah, mas os seus familiares também estavam lutando com os soldados, os guerreiros do Abimeleque. Todos estavam morrendo. Quando os soldados viram que o rei estava morto, foram embora. Tiraram a guarda, foram-se embora. Então Deus é assim. Ele procura
Pessoas simples, para exaltar. Se a gente soubesse o nome dela. Mas já foi exaltada, né? Reconhecida pelos seus atos. Eu quero dizer para você que anda no meio da sua família, do seu povo. Esse é o momento, esse é o ano de você pegar nas rédeas do controle e ir em frente. Ir em frente, como dizia minha avó, vai em frente que atrás vem gente. Você está compreendendo? Você está entendendo? Porque você diz, eu sou humilhado, mas você vai ser exaltado, você vai ser reconhecido, você vai conquistar os seus espaços. Eu me recordo que eu com 16 anos, a cidade não tinha televisão, não tinha nada nos anos... finalzinho dos anos 60, né, 69, e quando tinha baile no tênis clube, toda Santana do Ipanema ouvia aqui de noite. Quando a orquestra, que eram tudo orquestras com metais, quer dizer, trompete, trombone, sax, clarinete, tinha de tudo as orquestras. Eram orquestras. E vinham para Santana do Ipanema, ali do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, de Sergipe. Alagoas não tinha tantas orquestras boas como tinha em Pernambuco e Rio Grande do Norte. Ceará mesmo. Aí quando começava o baile, toda a cidade ouvia. E eu ficava com um desejo tão grande de ir, de saber como era que as mocinhas estavam dançando. E eu sonhava em um dia entrar dentro do tênis clube santanense. Para também dançar dentro daquele clube. Mas eu não tinha dinheiro para ir. Não tinha ninguém da minha família sócio, porque só entrava no tênis clube os sócios. E para pagar ingresso, o ingresso era caro. E para entrar tinha que ter sapato brilhando, bem engraxado. Para entrar tinha que ter calça e camisa boa. E se fosse o baile do dia 25 de julho, tinha que ter terno elegante, fino. Era. E eu chorava mesmo assim. E dizia assim, um dia eu vou chegar lá. E esse dia chegou. 3 ou 4 anos depois. Mas foi Deus que levou você lá para dentro daquela festa mudando? Foi. Deus está em todos os ambientes. Claro, os ambientes bons. Ali tinha muita gente, tem muita gente boa que vai para essas festas. E que amanhã são convertidos. São todos criaturas, filhos de Deus e filhos de Deus. E 3 ou 4 anos depois, eu estava sendo reconhecido, recebendo uma mesa. Me lembro como hoje, Josa, irmão de Zé Pinto, Josa Pinto, presidente do clube, ele tinha uma admiração com a imprensa, um respeito, até com a imprensa, que ele e o irmão Nenói Pinto colocaram a rádio em Santana do Ipanema. E quando eu chegava de Maceió trabalhando na TV Gazeta da Globo, da Rede Globo, eu era recebido lá, tinha uma mesa, colocava 1 litro de uísque. 2 horas depois vinha outra garrafa de uísque bom, aqueles uísque de marca. Está compreendendo? Pois é. Então eu aproveito
para dizer que aquele choro tornou em alegria e felicidade para mim, porque Deus também traz felicidade nas festas mundanas para as pessoas. Traz, sim. Você é quem sabe como você vai se divertir. Não recomendo de que quem está salvo e que já se separou desse mundo velho e não está mais voltando para casa cheio de uísque, trambecando, segurando nas paredes para chegar em casa, que você vai fazer isso. Não. Mas eu digo que Deus também traz felicidade para as pessoas participarem de um evento no clube, de estar no meio da sociedade, de estar se divertindo. Ele exalta. Eu era humilhado. Eu não podia estar em ambientes assim. Na minha casa só veio ter energia no início dos anos 70. Era candeeiro. Eu tinha uma miopia muito alta antes de ficar cego, 24 graus. E às vezes eu ia estudar e o candeeiro estava assim à noite, aceso. E para quem está me vendo pelo YouTube, pelo Facebook, eu tinha que colocar a cabeça bem, os olhos, que eu não tinha óculos, bem em cima do livro, assim, a menos de um palmo, né? A 2 dedos para enxergar. E botar para o candeeiro clarear. E às vezes começava a queimar, aquele cheirinho de cabelo queimado. A careca não veio por isso, não, mas meu cabelo grande, caracolado, que tinha, todo mundo usava cabelão naquela época, né? Cabelo grande. E eu queimei muito o cabelo. Como diz o ditado, queimei muita pestana com candeeiro. Senti muito cheiro de fumaça para poder aprender a ler e escrever e as oportunidades que Deus me deu. No dia que foi instalado 2 bicos de luz na minha casa, 2 bicos de luz e uma tomada para ligar o rádio. Não podia estender muito a energia dentro de casa, não tinha energia nos quartos. A energia era um bico de luz na sala e outro na cozinha. E na parede assim tinha uma tomada para ligar um rádio. Anos depois, uma televisão preta e branca pequenininha. Ah, como era bom. Não tem o que reclamar. Então, muitas vezes você não sabe o dia de amanhã. Porque amanhã você vai conquistar todos os seus espaços. Todos os seus espaços. Eu fui para São Paulo trabalhar com 13, 14 anos, voltei para cá com 17 anos. E na mala um monte de revistas de esporte e uma TV. A primeira TV daqui do bairro do Monumento, do Arthur Moraes, essa região aqui de baixo, foi minha. Minha casa virava um cinema de noite, para todo mundo assistir Mulheres de Areia e outras novelas que eu não me lembro agora. O pessoal ficava até 10 horas todo mundo para casa, acabava com a aguinha do pote, não tinha geladeira, era água no pote, né? Imagina as mãos ali botando para pegar o caneco d'água, viu? Um caneco só para todo mundo, que não podia dar o caneco da gente. Quem queria lá, bebia, botava lá. E sempre voltava um pouquinho do copo assim, o restinho, né? O restinho do copo para botar de novo, e assim ia. E foi uma bênção. E eu achava interessante aqueles atores. Aquela novela, o nome Rede Globo, TV Tupi, Rede Tupi. E um dia, né? 6 anos depois, Rian, está lá embaixo chamando, Rian. Você está compreendendo, você que está me ouvindo agora? Um dia,
Eu que achava que era Rede Globo, aquilo... Rian, vá lá, o rapaz está chamando. Muito bem. Pessoal batendo aqui, chamando, a gente tem que atender. Você está compreendendo? E o que foi que aconteceu? Meus amigos e minhas amigas, escuta só. Eu cheguei com 17, com 21 anos, 4 anos depois, aquele rapaz que estava com a casa cheia de gente para assistir televisão, hein? Quem é? 4 anos depois, eu estava dentro daquela casa da Globo. Ó, em 1974, 74, morando na rua José Amorim, aqui na antiga Rua do Barulho, aqui hoje Arthur Moraes, estava a minha casa com 10, 15, 20 pessoas assistindo uma televisãozinha de 14 polegadas. 6 anos depois, eu não estava vendo mais a televisão, eu estava dentro da televisão. Um ano depois, 1975, eu estava aonde? Hein? Dentro da TV Gazeta, como operador de TV da programação da Rede Globo. 5 anos depois eu estava dentro da própria Rede Globo. É assim que Deus faz. Então não deixe para trás seus sonhos, seus objetivos. Porque Deus continua olhando para todos. Olhando para todos. Ah, mas eu sou de cor preta. Eu sou um pretinho. Antigamente a gente chamava moreninho, neguinho, né? Eu sou um pretinho. É mais difícil? Não. Insista, busque, enfrente o racismo, enfrente os bullying. Os bullying. Eu sofri muito. Chamado de ceguinho o tempo todo. Terminei ficando cego, mas não me machucava não. Eu era míope demais, 24 graus, não chegava um palmo, né, do nariz. Mas acreditei que eu poderia conquistar os meus espaços e acreditei muito mais quando eu nasci de novo, em 1997. Hoje, a minha idade, né? Se você... 97, viu? 97. Então, são 25 anos a minha idade. 25 anos eu tenho. Nasci de novo. Você está compreendendo? Aí eu fico me lembrando aqui de Nicodemos, aquele centurião que um dia teve um encontro com Jesus. E como ir para o céu? Como ter esse encontro amanhã com Jesus Cristo? E Jesus disse: precisa nascer de novo. E ele disse: como nascer de novo? Como é que eu vou entrar na barriga de uma mulher de novo? Então, é simples e é fácil de ter o entendimento. Nascer de novo na fé, na esperança, no novo homem, no novo ser. Eu não sei qual a sua profissão. Eu tenho uma responsabilidade muito grande como evangelista, como jornalista e radialista também. Porque eu tenho que colocar no meu ganha-pão, na minha profissão, falar daquelas coisas boas e daquelas coisas que têm maltratado o povo. E falar nas coisas que salva e que leva para o céu. Entendeu? Então, são 25 anos de vida nova, diferente daquela vida velha,
né? Se passaram que eu passei 39 anos, não foi? Numa mata perdida, sendo manobrado por aquele rei do mundo, né? E nem me lembro mais, deixa para lá. Eu só digo, sempre tenho colocado, que eu magoei e não magoo mais. Me perdoe quem eu feri em gestos, palavras ou ações, porque eu perdoo a todos aqueles que também fizeram a mesma coisa comigo. Você não me deve nada, não tem motivo nenhum para eu ter raiva de você de forma nenhuma. Perdoar é bom demais. É como se você lavasse a alma, você tira de si um peso, uma ira, uma raiva, um ódio de alguém. Está no perdão. O perdão leva tudo. O perdão leva a raiva que você tem de alguém. Eu não posso ver aquela pessoa que eu não aguento. Quando encontro com ela no caminho, não tem isso assim. Aí encontrei com fulano de tal na rua. Pense como eu odeio aquele homem, eu odeio aquela mulher. Você está carregando dentro de si um lençol de ódio que está lhe cobrindo o seu corpo. E você não está tendo visão mais na frente. Você, ao colocar o ódio em uma pessoa que você encontra na rua, você está deixando de ver as outras coisas boas que tem à sua frente. E as coisas boas que aquela pessoa também tem. Se você não é digno de perdoar e odeia, você não pode de forma nenhuma orar o Pai Nosso. Nunca na sua vida. Como é que você vai dizer, papai, perdoa meus pecados como, né? Perdoa minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem tem me ofendido. Como, se você não perdoa? Então, e quem não tiver o perdão de Deus, vai para o inferno. Local que depois vai ser lançado no fogo de enxofre. Satanás e os seus. Mas para concluir aqui, a esperança é que Deus exaltou, procurou uma mulher que matou um rei. E a gente mata todos os dias, né? Um leão para sobreviver aqui na terra. Todos os dias, para arrumar o pão, a boia, como tem sido difícil. Mas perseverança, creia que tudo isso vai ser convertido em bênção. Se há falta, vai ter abundância. Porque Deus não é homem igual a mim e você, que mente. Deus não é homem que mente. Se Jesus disse, creia em mim, nova vida terá, vida em abundância. Muita gente só pensa no dinheiro, em abundância com muitos carros, muitas casas, muitas motos, né? Não. Você vai ter abundância em sabedoria, você vai ser o melhor dentro do seu trabalho, você vai ter abundância em conhecimento para passar e conquistar concurso público. Você vai ter abundância em amor para dar e receber. Está faltando mais? Eu quero abundância em amor e conhecimento, em sabedoria. O resto eu consigo. Se eu tenho abundância em sabedoria e conhecimento, eu vou ganhar dinheiro. Se eu tenho abundância, muito amor dentro de mim, eu vou ser amado e vou fazer as pessoas amarem também. Hein? E onde é que eu consigo isso, Valões? Crendo em Jesus Cristo. Não é para você respeite os padres, pastores, as freiras, os homens e mulheres. Respeite, mas não adore. Adorar somente a Deus. Foram pecadores e pecadoras que morreram no pecado.
Ninguém tirou o pecado de Santo Antônio. Ninguém tirou o pecado de Damião. Ninguém tirou o pecado de Pedro, de São Marcos, São Pedro. Não, São João, não. Morreram pecadores, crendo que Jesus Cristo perdoa os pecados deles. Mas nesse mundo, todos nós que morremos ainda dentro do pecado. Porque se não fosse assim, a gente era morrendo direto para o céu. A gente precisava esperar Jesus Cristo para nos perdoar de novo e nos levar para o céu. Entendeu agora? Então, Teresa de Calcutá, São Tomé, São Joaquim, todos morreram no pecado. Volto a dizer, se não tivessem morrido no pecado, a gente era morrendo e indo direto para o céu. Mas não, nós vamos ficar lá ainda aguardando 100 anos, 200, 100 mil anos, um dia, uma hora, Jesus Cristo, para ressuscitar e levar ou não para o céu. Ok? Mas uma certeza é, ele diz que todo aquele que nele crê será salvo. Então, se eu e você morrer crendo em Jesus Cristo, pode ficar tranquilo. E aquele pecado que você cometeu antes de bater as botas? Ei, se você pediu perdão diariamente dos seus pecados, das ofensas que você fez, diariamente seus pecados serão perdoados. Mas que nesse mundo velho, nós todos iremos morrer pecadores. Todos. E Jesus vai vir para exatamente fazer esse julgamento e nos perdoar. Fiquem todos na presença de Deus, que o amor de Deus possa ajudar mais ainda as famílias, né? E o amor também do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão, a união, a aliança com o Espírito Santo possa transformar a nossa cidade esse ano de eleição em paz, em ideias, em projetos diferentes, para que o Brasil possa continuar andando numa paz em Deus. A paz vem do alto. Fiquem todos na paz e na esperança, continuando sempre. O nosso canal lá do Evangelista Valões, canal do Evangelista Valões, está precisando lá do seu like, siga o nosso canal. Esse é o canal do Fernando Valões, mas tem o do Evangelista Valões. Tem muitas mensagens minhas, não, de Deus, que eu não sei nada, ele sabe tudo. Fiquem todos na paz de Deus. Uma boa quinta-feira para todos.